Eu tenho o COD, que vai avaliar os dentes decíduos, e eu tenho o CPOS, que vai avaliar não dente, né? Não vai avaliar o dente como um todo, mas vai avaliar as superfícies do dente. Então, eu vou contabilizar como superfície. Então, eu vou ter superfície vestibular, lingual, mesial, distal, oclusal, incisal e etc. Mais tarde, o que significa CPO? Basicamente, gente, é índice de dentes cariados, C de cariados, P de perdidos e O de obturados, que pra gente, a gente sabe que não é obturado, que é dentes restaurados. Tá? Então, nesse quesito, então, eu vou avaliar, por exemplo, eu vou pegar as crianças de uma escola X. E aí, então, eu vou pegar todas essas crianças, vou fazer esse exame, né? Vou contabilizar, então, quais pontos que eu estou fazendo CPOD. Então, eu vou contabilizar em cada criança qual é o número de dentes que ela tem cariado, qual é o número de dentes perdidos, qual é o número de dentes obturados, restaurados, né? E aí, no caso, perdidos tem que ser por cárie, tá, gente? Não pode ser uma perda, por exemplo, pelo trauma. Aí não pode. E aí, eu vou, então, pegar... Então, o que eu considero um dente cariado? Geralmente, um dente que tem uma cavidade, tá? Ou um dente que tenha uma restauração que não esteja bem adaptada, que uma restauração insatisfatória eu posso considerar como cariado também, né, que vai entrar nessa conta. Os dentes restaurados são aqueles que têm uma restauração, seja de amálgama, de resina ou de ionômero de vidro, de material permanente, né, definitivo, que esteja satisfatória, que não tenha... que não esteja com algum problema de vedamento, sinal claro de infiltração e tudo mais. E os perdidos são aqueles dentes que têm estação indicador que foram perdidos por cárie. Uma coisa, gente, que a gente precisa de ressaltar, né, que eu acho que eu não comentei, é que o levantamento epidemiológico, ele não vai ser aquele, por exemplo, somente esses clássicos, né, que querem avaliar a população e tudo mais, ele não vai ser realizado, por exemplo, no consultório. Eu não vou pegar, por exemplo, as crianças uma por uma e vou levar para dentro do consultório. Ele geralmente é feito numa sala de aula, onde está todo mundo sentado, a gente coloca várias crianças e aí os examinadores vão fazendo esse levantamento, utilizando a própria luz natural, pode utilizar um espelho, ou às vezes utiliza aquele palito afastador, né, para que a gente consiga, que a gente precisa de ver daquela forma. Tá? Então, geralmente, a gente não tem radiografia, a gente não tem a seringa tríplice ali junto do nosso processo no nosso levantamento de dados, tá? No nosso levantamento epidemiológico. E aí, então, depois que a gente contabiliza, né, todos esses, todo o número, né, de dentes cariados, perdidos, obturados, por cárie e tudo mais, a gente vai chegar a uma média e eu vou poder falar, por exemplo, a média de CPOD da minha população lá de crianças de 12 anos de 7 Lagoas é de 2,4. O que isso quer dizer? Que todas as crianças de 12 anos têm, no mínimo, isso probabilidade, tá, gente? Tem, no mínimo, aí, tem 2,4 dentes que já foram acometidos por cárie. Pode ser um dente cariado, ou que já foi restaurado, ou que já foi perdido. Tá? A Su, eu acho que vai trabalhar com vocês isso um pouco mais detalhado, né, Su? Na semana que vem, Isso. Mas só para vocês já entenderem o grosso desse panorama aí, tá, gente? E aí, tá bom. Então, sei que eu vou ter que utilizar um índice. Mas ainda assim, talvez o David e a Carla, eles ainda não considerem uma coisa. Por exemplo, lá no índice de Gini, o David ele vai considerar uma opacidade de uma forma e a Camila, isso que eu falei, Bruna vai falar de outra forma. Então, ainda a gente precisa de calibrar. O que é essa calibração, gente? É um processo que a gente já está finalizando todo o nosso planejamento, né, do levantamento epidemiológico, para calibrar, para que todo mundo fique falando a mesma língua. Quando a gente vai calibrar pneu, né, lá no posto, o que a gente faz? A gente deixa todos os pneus do carro
com a mesma pressão, a mesma quantidade de ar, etc. Não é? Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer com as pessoas. Então, a gente vai fazer uma calibração, a gente vai fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um levantamento de saúde bucal nacional, que vai envolver muita gente, ou, por exemplo, só um levantamento epidemiológico que essa turma que está assistindo a aula vai fazer, eu preciso que todos esses façam uma calibração. Tá? E para que serve essa calibração, gente? Ela serve aí para minimizar os erros, né, e diferenças que podem existir na obtenção e no julgamento de dados. Então, às vezes, eu tenho que deixar claro que a gente não vai poder utilizar a luz natural, a gente precisa de utilizar a luz natural, não pode utilizar, por exemplo, luz de celular. Tá? Porque, por exemplo, se a Maria abrir o celular dela e iluminar a cavidade bucal, vai ser diferente da Adriene, que só está usando só está utilizando a luz natural daquela sala. Tá? Eu vou, então, também assegurar uma interpretação, entendimento e aplicação uniforme desses meus critérios, tá? que vão avaliar as doenças e as condições. Né? E eu também vou treinar como eu vou registrar, porque não adianta nada eu saber avaliar se eu não sei como registrar essa minha informação. Porque lá na frente, quando eu estiver fazendo avaliação estatística, né, análise estatística, vai ter dado ruim, porque eu falei que era dente cariado, mas eu marquei ele como restaurado. Aí já era, perdi. Tá? A gente vai assegurar, através da calibração, que cada examinador ele siga um padrão consistente. Então, a Adriene ela vai falar a mesma língua que todo mundo da sala. Tá? Que todo mundo fale a mesma língua para que a gente siga um padrão. Tá? E aí, quem que vai determinar qual que é esse padrão? Né? Como que eu sei? A Adriene é o padrão? Não hoje, ela ainda será. Né? Mas aí a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de padrão ouro. Geralmente, esse padrão ouro é uma pessoa que é especialista, que é mestre, né, doutora, que tem uma vivência, que sabe avaliar, que tem absoluta certeza daquelas condições. E aí, esse padrão ouro, ele vai ensinar os outros examinadores. E aí, a gente vai comparar os resultados dos examinadores com o nosso padrão ouro, tá? Para a gente saber se está tendo essa concordância entre eles. Tá? E aí, é claro, quando a gente tem uma concordância, a gente vai minimizar as variações entre os diferentes examinadores. E aí, só para vocês entenderem um pouco como funciona essa calibração, primeiro a gente tem uma etapa teórica, que é quase isso que eu estou falando aqui com vocês, que aí a gente vai falar como funciona o índice, como que é a metodologia, qual que é o exame, né? Como que é o protocolo, né? Todo certinho. E a gente vai expor isso para a equipe. Então, por exemplo, na semana que vem a Su vai chegar e vai falar com vocês. Olha, para a gente fazer o CPOD, a gente tem que secar, a gente seca com gás, não seca com gás, pega um espelho, não pega espelho, vai com palito. Ela vai determinar tudo certinho. E aí, depois que ela tem certeza que vocês entenderam como funciona na prática, ou na teórica, a gente vai para a etapa prática, né? Que aí a gente vai realizar os treinos, né? A gente vai verificar a concordância dos resultados. E aí vai dependendo de qual tipo de condição, a gente vai precisar de ter um estudo piloto, né? Que esse estudo piloto é como se fosse uma prévia do nosso estudo principal. Nesse estudo piloto eu vou treinar, fazer a calibração nele, eu vou treinar, testar a metodologia para ver se aqueles questionários que eu estou utilizando vão ser ok, se ele está sendo de fácil entendimento, se as pessoas não estão entendendo direito. Tá? Ou eu posso, por exemplo, nessa etapa prática, dependendo do que eu vou avaliar, eu posso, inclusive, utilizar fotografias. Então, por exemplo, imagina que eu coloque uma foto aqui de um dente, né, marcada. E eu, por exemplo, qual que é o diagnóstico do dente 42? Supondo. E aí, depois que eu já expliquei para vocês o que seria na etapa teórica, vocês vão falar, não, o dente 42, ele está cariado.
Mas aí, por exemplo, se o diagnóstico dele real for restaurado e quase todo mundo marcou como cariado, então não estamos tendo uma concordância. Então a gente tem que voltar, falar mais na etapa teórica e aí a gente volta para a etapa prática. A gente só vai para campo, pessoal, a gente só começa a fazer o levantamento epidemiológico mesmo quando todos os meus critérios, minha equipe está toda calibrada, para isso a gente tem estatística também, a gente utiliza um índice que a gente chama de índice CAPA, tá? E eu vou testar, e depois que a minha metodologia eu já testei, e eu vi que ela está ok. E aí eu vou para o levantamento epidemiológico, né? E aí eu vou fazer o levantamento de dados, né? Então eu vou lá na escola, eu vou no hospital. Eu, por exemplo, faço um levantamento que é com crianças nascidas de baixo peso, né? Então eu trabalho muito em hospital, então eu vou lá, faço esse levantamento. E aí, depois que esses meus dados eles estão levantados, eu já fiz esse levantamento, eu já tenho esses dados, eu vou partir para a análise estatística, que aí eu vou ter os resultados, propriamente ditos. E aí, essa parte, reparem, gente, que a parte de planejamento de um levantamento epidemiológico, ele tem que ser feito com muito rigor, e a parte, né, que o levantamento vai acontecer de fato, eu preciso de já ter toda essa parte que eu falei já bem fixada e aí a gente vai para campo. E aí, o que a gente precisa de observar no campo, né? Quais são as características do nosso trabalho? Então, por exemplo, se eu for trabalhar só sentado, por exemplo, todo mundo numa grande sala, com as crianças sentadas, e eu vou ir atrás delas, e aí vai ser dessa forma. Eu não vou utilizar a luz, vou utilizar só a luz natural, beleza, então a gente vai fazer dessa forma. Tá? O levantamento epidemiológico, gente, esse mais clássico, né, vamos colocar assim, ele é feito em escola, ele é feito na rua, ele é feito na unidade de saúde, porque eu quero conhecer a minha população, e a minha população é muito grande. Então não tem sentido, por exemplo, eu pegar um por um, levar para o consultório, fazer a secar e tudo mais, porque depois eu vou ter que fazer, trocar todas as barreiras de proteção, etc, etc, etc. Tá? Então a gente não faz isso. E aí, uma coisa, né, que a gente vai precisar de, talvez os levantamentos epidemiológicos, eles vão demorar um pouco para retomar, só mesmo os levantamentos epidemiológicos da saúde bucal, da odontologia vão demorar, porque a gente trabalha com boca, né? Então, a gente vai estar ali, então, toda essa questão do coronavírus, né, e tudo mais, enquanto a gente não tiver melhorado isso, dificilmente os levantamentos epidemiológicos vão acontecer. Tá? E aí, dito isso, gente, a gente entra na última parte da aula, que é para a gente aí discutir um pouco sobre alguns levantamentos, os resultados de alguns levantamentos epidemiológicos que já foram feitos no Brasil. Mas antes de entrar nessa fase, eu quero saber, alguém tem dúvida do que eu falei até agora? Ou está tudo tranquilo? Gente, vamos... Não, nenhuma, viu? Ótimo. Obrigada. Obrigado. A explicação foi muito boa. Que bom que vocês gostaram. E aí, só vamos terminar, porque agora a gente consegue entender na prática, né? Ver resultado. Ô, João, você quer já começar na próxima? Porque falta 5 minutos. Eita, pode ser, né? Pode ser, né? Aí você termina sem pressa. Pode. Então tá, vamos encerrar e entrar de novo, tá?